relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. A primeira vez que o anjo saiu para selar, eu vou entrar um pouquinho aqui. Perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Parágrafo 171. Vou achar com calma aqui. Quero que vocês vejam isso aqui. Deixa eu só achar aqui. Se eu estou com elas aqui. Pregado em 3/1 de 1954. Vamos lá. Aqui, ó. Vamos lá, 171. Eu tenho algo aqui, irmãos, que eu quero que vocês observem aqui. Se eu não... Vamos ver se eu anotei certo aqui. Perguntas e respostas 03 de 54, né? Parágrafo 171. Olha isso aqui, irmãos. Disse o profeta assim, ó. Olha, você pode... Ele está falando aqui, ó. Olha o que ele disse. Se eu pudesse dizer esta manhã a este grupo de pessoas aqui, se Deus me dissesse, olha o William Branham, é sério isso aqui, irmãos, eu te vou a fazer responsável pelo que tu está dizendo a este grupo de pessoas esta manhã. Ele disse, se Deus pegasse e disse, William Branham, eu te vou fazer responsável pelo que você vai dizer a este grupo de pessoas esta manhã. Você quer que todos gritem? Seguro, eu quero que todos gritem. Querem que todos falem em línguas? Eu quero que cada um deles fale em línguas. Querem que todos dancem no Espírito? Eu quero que cada um deles dance no Espírito. Muito bem. Isso está muito bem. Mas o que você desejaria além disso? Além deles gritarem, falarem em línguas, dançarem no Espírito, tem algo que você desejaria falar
para que eles fizessem nesta manhã algo muito melhor do que essas coisas. Aí ele disse: a melhor coisa que eu desejaria falar para a igreja, melhor do que gritar, melhor do que falar em línguas, melhor do que dançar no espírito, é falar para essa igreja ter uma carga no seu coração por orar. Ter uma carga no seu coração para quê? Vamos lá, irmão, por orar. Igreja, quantos estão orando? Quantos têm orado todos os dias? Uma carga no seu coração por fazer oração todos os dias. Não precisa levantar sua mão. Não precisa levantar sua mão. Mas ele está dizendo assim: sabe o que eu gostaria de dizer para essa igreja? É que eles tivessem uma carga nos seus corações por orar e que estivessem aqui neste altar noite e dia, em seus lares, e que estivesse também em constante oração, humilhando-se e tratando de que as pessoas venham para Deus. Fazendo chamada, ligando lá nos hospitais, visitando enfermos, tratando de conversar com as pessoas para que venham para o culto e para que façam o que é o correto. Eu preferiria ter isto do que todos os outros colocados juntos. Vocês estão entendendo? Aí, igreja, aí começa a preparação de lâmpadas. Eu preferia ter isso do que todos os outros colocados juntos. Ainda que o outro é correto e pertence à igreja. Mas se me dissesse para escolher, eu preferia ter isto. O que ele disse? Preferia ter o quê, irmãos? Quantos entenderam? Ter o quê, igreja? Uma carga no seu coração, por orar, por estar na presença de Deus, viver uma vida humilde, né? Um desejo de ganhar a Deus, né? de se aproximar mais de Deus. Ele disse: eu prefiro ter isso tudo. Agora ele vai entender o porquê. Mas, se me dissesse para escolher, eu preferia ter isso tudo. Por quê? Se eu tenho isto, os outros vão tomar lugar. Vocês entenderam? Se eu tenho isto, os outros tomarão lugar. O que ele está dizendo? De ter o quê? Se você tem isto, se você tão somente se coloca faminto por Deus, o gritar, irmãos, é consequência. Agora tem pessoas que gritam, mas não têm fome por Deus. Tem pessoas que dançam no Espírito, mas não têm fome por Deus. Por viver uma vida correta. Por consertar os seus erros, consertar as suas falhas, preparar as suas lâmpadas, ajustar a sua, como é que diz? Nós falamos esses dias aqui? A sua armadura. Quem lembra dessa palavra? Ajustar a sua armadura. Aí ele disse: se você está faminto de Deus, isto mesmo te manterá a você faminto. Agora, se você começar a notar que está colocando indiferente, recorde, examine-se, porque é outro espírito tratando de trabalhar em você. Permaneça diante de Deus humilde com sua alma em desespero. Eu posso provar a você, porque a Bíblia disse que a primeira vez que o anjo de Deus saiu para selar com o Espírito Santo, ele unicamente selou aqueles que clamavam e gemiam pelas abominações que se faziam na cidade. Qual a escritura que ele está citando? Não, está fraco. Qual a escritura ele está citando? Hã? Som. Bora lá. Som. Qual a escritura ele está citando? Ezequiel 9. Você viu o que ele está falando? Eu preferia ter a igreja com o quê? Com o selo do Espírito Santo. Vocês entenderam isso ou não? Vocês entenderam, irmãos?
Eu prefiro a igreja ter o selo do Espírito Santo, mas o selo do Espírito Santo só vem para os eleitos. Tá, mas qual é a evidência? Qual é a característica? Ele está gemendo. Por isso que eu coloquei um pouquinho daquele tempero na minha comida hoje. Qual que é a regra que nós temos aqui na igreja? Se você tem um problema com algum irmão, se você tem alguma coisa, se acontece, pode acontecer de ter um desentendimento. É você saindo falando mal? É você deixar de vir no culto? Ele disse, isso é bebê. Não é um homem adulto. É bebê. A tua experiência com Deus, você não tem nada de experiência com Deus. Nada. Mas se você quer ter uma experiência com Deus, tem alguma coisa errada. Então, pode acontecer? Pode. Mas se você se conserta... Agora, se a pessoa não quer se consertar, se a pessoa não quer se direitar, se a pessoa não quer nada, ele disse, então faça o quê? Vai lá com o irmão, se ele não quer, vai lá com outro diácono, se ele não quer, coloca. Aí o pastor vem aqui e fala, irmãos, é assim, o fulano de tal, que estava aqui no nosso meio, entendeu? Aconteceu isso com ele foi procurado pelos diáconos. Os diáconos tentaram reconciliar ele não quer, ele está rebelde, mandou nós tomar conta da nossa vida e tudo. Então aconteceu isso com ele, então a partir de hoje ele será desligado do companheirismo. Vocês sabem que ele está desligado. Antes disso, irmãos, de nós desligar, nós vamos dar oportunidade para que ele venha, se acerta, venha para o culto e tal. Dá tudo esse tempo, senão ele não tem companheirismo com ele. Está errado fazer isso, igreja? Está errado, irmãos? Aí ele disse, você não tem. O que vai acontecer com ele se ele é um eleito? Ele vai sumir, vai desviar ou ele vai voltar? Ele vai voltar. Porque aí, irmãos, Deus vai tratar com ele. Diz, é por isso que nós temos muitos problemas. Não temos essa prática bíblica. Sabe por que não temos? Porque parece que tudo, como eu se disse, tudo é bebê. É como disse, tratar como ovo. Não é adulto para saber, olha, se tiver errado, tem que se acertar, tem que se direitar. Nós estamos no tempo de preparação de lâmpadas. Olha o que ele... Então eu prefiro ter uma igreja que ora no altar. Uma igreja que está ouvindo o culto. Uma igreja que está faminta de Deus. Por quê? Ele disse, a primeira vez que o anjo de Deus saiu para selar com o Espírito Santo... Então, qual foi a primeira vez... Aí entra no culto. Qual foi a primeira vez que o Espírito Santo saiu para selar? Qual foi a primeira vez? Vamos lá. Qual foi a primeira vez? Vamos lá. Qual foi a primeira vez que ele saiu? A primeira vez. Que a escritura de Ezequiel, capítulo 9, se cumpriu. Quando foi? Eu não estou ouvindo assim, não é que... Qual foi? O irmão Milton sabe, né? Não? Nós já pregamos aqui. A primeira vez foi lá em Jerusalém, irmãos. Vocês recordaram agora? Vou ajudar vocês. Lá em Jerusalém, quando Tito foi entrar lá, vocês lembram? Lembra, igreja? Lá, Pentecoste, os discípulos. Foi a primeira vez. Ele disse, coloque a marca em quem? Naqueles que gemem. Essa foi a primeira vez, não foi? Foi ou não foi, igreja? Tá. Vamos olhar um pouquinho na mensagem e encontrar isso. Vocês querem? Já estão cansados já? Olha só. Deixa eu colocar aqui. Olha isso aqui. A marca da besta. A marca da besta. Eu anotei aqui, ó. Parágrafo 37. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, eu vou para o parágrafo... Deixa eu ver aqui. Parágrafo 32. Eu quero colocar bem aqui para nós meditarmos.
ele está dizendo, a primeira vez que isso aconteceu, que cumpriu Ezequiel capítulo 9, que é um paralelo com Apocalipse capítulo 7, nós vamos ver. Ele disse, a primeira vez que isso aconteceu, ele disse, na mensagem A Marca da Besta, parágrafo 32, ele disse assim, ó, ele recebe o selo verdadeiro, o selo de Deus é o Espírito Santo. Agora, estamos prontos para começar aonde terminamos a noite passada, em Ezequiel, no capítulo 9. Quantos, vamos fazer uma pergunta, né? Quantos leram isso? Podemos responder? Quantos leram isso? Amém. Vocês se alegraram? Vocês se alegraram? Só não alegraram aquele que vai ser destruído, né? Mas aquele que vai receber o selo do Espírito Santo se alegrou. Porque sabe o que? Eu vou ser selado na minha testa. Não com a marca da besta, com o selo de Deus. Ele disse, ali, ó, é ali aonde o profeta previu o Pentecoste. E disse o que aconteceria. Ele viu 6 homens que vinham a caminho da porta alta e eles tinham armas destruidoras. Lembre-se, vocês notaram que foi designado somente para Jerusalém? Esse aqui é um detalhe. É um detalhe. É um detalhe. Vocês notaram que foi designado somente para Jerusalém? Apenas para Jerusalém? Porque é lá onde os judeus, aí ele vai dizer, Deus lida com os gentios de maneira individual, mas Israel é uma nação. A nação de Deus. Foi designado para Jerusalém naquele tempo. Agora, irmãos, agora, naquele tempo foi destinado para Jerusalém. Agora é para todo mundo. Vocês querem ver? Estava ouvindo esta mensagem, deixa eu ver se eu anotei aqui. A Mojama estava vindo lá. Deixa eu ver o ponto que eu anotei aqui. No finalzinho dela, eu acho que eu anotei. Vou achar aqui já. Agora é para todo mundo. Por que agora é para todo mundo? Porque agora nós estamos vivendo no tempo dos gentios. Amém? Ó, preste bem atenção. No tempo dos gentios. Agora ele fala aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Às vezes eu faço minha anotação e perco. Não sei se eu vou achar aqui. Foi designado para Jerusalém naquele tempo. Agora é para todo o mundo. Devo ter essa anotação aqui. Deixa eu ver. Vou só encontrar aqui, ó. Parágrafo 32. Agora para todo, por isso agora é para todo o mundo. Deixa eu ver onde que eu li aqui. Só para Jerusalém, pois ali é onde os judeus. Deus trata com os gentios como indivíduo, mas Israel é uma nação. Mas eu tenho outra escritura, outra citação que eu quero conectar com isso aqui. Por quê? Deixa eu ver aqui. Morreram? Se eu não encontrar isso aqui, depois porque às vezes eu anoto várias mensagens juntas. Tá. No parágrafo 37 da mensagem A Marca da Besta, 37, vocês que vão anotando aí, quero que vocês anotem e vejam isso aqui, ó. Observe as Escrituras, isso aqui, ó. Observe as Escrituras. Veja a promessa. Veja a hora que está se aproximando. Aqueles discípulos, cheios com o Espírito Santo, marcados com esse sinal em suas testas, com aquele selo de Deus, começaram a vigiar
e quando viram o cumprimento das palavras de Jesus, saíram dali. Vocês entenderam isso? Então, nós estamos examinando nessa conferência, como eu disse, que o cumprimento daquela profecia de Ezequiel capítulo 9 foi para Jerusalém e é também para nós os dias de hoje. Vocês entenderam? É para nós também. Para eles lá, foi só para Jerusalém. Por isso que o general Tito entrou aonde? Ele entrou em Jerusalém. Vocês compreenderam isso? Ele entrou em Jerusalém. Porque aquilo foi para Jerusalém. Mas para os gentios, quando trata com os gentios, ele disse, não é como indivíduo mais. Então ele está dizendo que aqueles discípulos lá foram marcados com esse sinal em suas testas, com aquele selo de Deus, começaram a vigiar, e quando viram o quê? Quando viram o cumprimento das palavras de Jesus, saíram dali. Eles saíram porque eles viram o cumprimento das palavras de Jesus. E permita dizer a você, é melhor você sair também, irmão. Espere até nos adentrarmos em poucos minutos para descobrir quão perto estamos. Jesus disse que a mesma coisa estaria sucedendo exatamente antes da vinda do Senhor novamente. Novamente. Então, é melhor nós sairmos hoje. Eu coloquei aqui. Só que vocês vão observar uma coisa. Eu quero que vocês observem comigo agora. Na mensagem às 10 vídeos 144.000, o profeta disse assim, Agora, esses cristãos que tinham a advertência de Cristo, parágrafo 63. Observe, um tipo do que estamos falando nesta manhã. Esses cristãos que tinham esse aviso, saíram de Jerusalém. Eu falei para o irmão Rosemildo, esse dia nós estávamos conversando, Rosemildo, olha como que isto é. Estava falando para ele, como que tem que centralizar. Aquilo aconteceu com eles lá em Jerusalém, a primeira vez. Ele disse, agora conosco os gentios aqui, ele trata como indivíduos. É com o mundo inteiro. Aí ele vem e disse assim, eles foram avisados. Então, se eles foram avisados para sair de Jerusalém lá, nós estamos sendo avisados para sair da onde, irmãos, hoje? É de Jerusalém ou é de Laodiceia? Vocês estão entendendo, irmãos? Nós estamos sendo avisados para sair de Laodiceia. A palavra do terceiro anjo lá de Apocalipse 14 é fujam da marca da besta. Quantos lembram disso? Amém. O primeiro anjo, os últimos 3 anjos dos 7. Quantos anjos eram? Quantos anjos estavam na destra da mão de Deus? Na sua destra havia 7 estrelas, que são 7 anjos. Quantos anjos, irmãos? 7 ou 8? Quantos anjos? 7. É 7 ou 8? Vocês têm certeza? É 7 ou é 8? Vamos lá. Quantos anjos? Veio o primeiro. Quem foi o primeiro mensageiro? Paulo. Qual foi o segundo? Vamos lá. Qual foi o terceiro? Qual foi o quarto? Qual foi o quinto? Quem? Tá. Qual foi o sexto? Qual é o sétimo? Qual que é o oitavo? Tem oitavo? O oitavo, ele disse, volta para a eternidade. Amém? Não é assim?
No dia da semana tem quanto? 7. O oitavo volta para a eternidade. Quem que é o oitavo? O oitavo é? Quem que é o oitavo? É como João Batista. João Batista apresentou quem? Eis aí o Cordeiro. Então, o último mensageiro aponta a nós para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês entenderam? A última mensagem. O último mensageiro. Estamos na última era. 7. Então, por que eu estou colocando isso aqui? Ele fala que as últimas 3 unções foram especiais. Vocês entenderam? As últimas 3 unções dos últimos 3 anjos. Vocês compreenderam isso? Dos últimos 3 anjos. Quais são os últimos 3 anjos? Martim, Lutero, Wesley e William Branham. William Branham é o último. Martim Lutero veio dizendo, né? Lá em Apocalipse 14, doutor. Minha mente está lá. Olha lá, minha mente está lá. Nos últimos 3. Ele citou Apocalipse 14. Olha lá. Eu quero pegar esses detalhes aqui. E vi outro anjo voar pelo meio do céu que tinha o evangelho eterno. Quem que era esse? Martim? Nós não vimos aqui no comecinho sobre o anjo terrestre, né? Não vimos. O anjo do púlpito. Então ali está falando de um anjo terrestre, certo? Esse anjo saiu com o evangelho eterno. Martim Lutero, lembra? Martim Lutero. Para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povos. Tá. Dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas. Outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia. Por que ele cita isso? Porque quem foi que protestou contra a Babilônia? Lutero. Vocês estão entendendo? Lutero foi que protestou. Lutero foi que traduziu a Bíblia. Lutero foi o que começou a reforma. Aí o outro anjo sai, caiu Babilônia. Aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. E seguiu o terceiro anjo, dizendo o quê? Com grande voz. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, então ele disse, fuja da marca do quê? Da besta, e receba o selo de Deus. Então, essa mensagem agora está falando exatamente sobre o selo de Deus. Por isso que lá na mensagem do arrebatamento é hora de preparação de lâmpadas. Tá. Agora ele diz aqui que esses cristãos que tinham esse aviso saíram de Jerusalém, porque sabiam que aquilo estava prestes a acontecer. Agora observe os membros da igreja, o tipo de pessoas que foram à igreja, apenas se ajuntaram à igreja. Todos eles disseram assim, bem, há um exército chegando, há guerra vindo, agora vamos entrar na casa do Senhor e orar. Mas eles estavam atrasados demais, não fez nenhum bem, né? Mas eles estavam observando o aviso. Aqueles discípulos, sabendo o que Jesus disse, eles escaparam. Os historiadores disseram que esses eram chamados de canibais, né? Eles disseram que eles comem o corpo desse homem chamado Jesus, que costumava curá-los, vê? Eles estavam tomando a comunhão. Ele não sabia o que era isto, vê? Porque ele era um homem carnal, não um crente, apenas um historiador. Eles escaparam do quê, irmãos? Da ira que veio sobre a terra. Vocês entenderam? Da ira. Agora, vocês vê, então Jerusalém inteira foi destruída. Agora, isso aqui é um paralelo perfeito, Apocalipse 7. Agora observe, desde o tempo do cerco de Tito a Jerusalém,
no mundo não houve um tempo através da história em que todo mundo foi à guerra até 1914. Agora ouço bem. O que vento significa? O que vento significa? Guerras, que mais? Eu não estou enxergando lá. Guerras, que mais? Vê aí, irmão Zimildo. Isso. Guerras, que mais? Conflitos, que mais? Então, o que ele está dizendo ali? O que ele está dizendo? Ventos é guerras, conflitos, o diabo é o poder, o príncipe do ar. Vocês vê, retendo os 4 ventos, para que não soprasse sobre a terra ou o mar, e um outro anjo descendo do lado do sol nascente, de onde Jesus virá, tendo o selo do Deus vivo em sua destra, em sua mão, e ele clamou com grande voz aos 4 anjos que iam destruir o mundo. O que esses anjos iam fazer, irmãos? O que aconteceu em 1914? O que aconteceu em 1914? Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, agora eu vou entrar aqui um pouquinho mais aqui. Tenho algo para falar para vocês aqui. Na Primeira Guerra Mundial, deixa eu encontrar aqui. Só quero que vocês observem esse detalhe aqui. Olha o que ele disse. Então, observe. Então, observe. Fixe bem. Ele olhou os 4 ângulos da terra e olhou os anjos que estavam parados ali. Agora, vocês podem dizer, eu pensei que a terra era redonda, né? Não é isso? Pensei que a terra era redonda, mas isso não quer dizer que não tenha 4 ângulos, né? Vocês compreenderam, igreja? Tá. Nos 4 ângulos da terra, detendo os 4 ventos. Em outras palavras, daqui saíram os ventos soprando as guerras, lutas que tem havido sobre todo o mundo. Quando que sucedeu isso? Depois de Jerusalém. Porque quando o general Tito entra, você lembra que eu falei aqui? Eu repito porque eu quero que vocês captem isso. Foi designado só para Jerusalém, não foi? Não foi isso? Só para Jerusalém. Aí o general Tito entrou lá, mas pegou os discípulos? Pegou aqueles que eram eleitos? Pegou ou não? Não, eles foram selados, eles ouviram e fugiram. Aí ele disse, depois daquilo, em 1914, estourou a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Estes homens, estas armas destruidoras foram soltos para destruir. Vocês vão entender. Quando chegou em 1914, que teve a Primeira Guerra Mundial, ali diz, ali na mensagem das 10 virgens, nós estávamos lendo, vocês tiraram de lá, que ele disse que, tinha o selo do Deus vivo em sua destra, em sua mão, e ele clamou com grande voz aos 4 anjos que iam destruir quem, irmãos? Essa palavrinha aqui, que iam destruir o mundo. Iam destruir o mundo. Aí o profeta vem e diz assim, quando sucedeu isso? Na Primeira Guerra Mundial. Detendo os ventos, e estavam lutando, olha só, e iam conquistar. Agora, aqui vem outro
se você fixar o anjo, é o mesmo anjo que saiu em Ezequiel 9. Quando aqueles homens haviam saído com armas de morte, rumo a Jerusalém. Quais eram estas armas destruidoras? Morte. Você fica imaginando, o que essas armas destruidoras? Saíram com a morte. Rumo a Jerusalém para matar os judeus. Ele pergunta para nós, seriamente, quantos recordam disso? Ele pergunta, eu digo, nós estamos falando sobre isso, irmão Branco. Eu sei. E ele saiu ao encontro deles e disse assim para eles: pare! Detenha! Detenha! Até que eu coloque uma marca na frente de cada um que geme e chora pelas abominações que se fazem na cidade. É verdade isso? Ele está perguntando, irmãos, é verdade isso? Então, depois que ele disse isso, deixou entrar na cidade para que pudesse dar para eles a morte. Isso foi a perseguição durante Tito. Agora, se você observar, o mesmo anjo que saiu a outra vez e que vem do leste, da onde vem Jesus vai vir, ele tinha o selo do Deus vivente. Agora, qual é o selo do Deus vivente? Isso é hoje em dia uma grande disputa no mundo. Qual que é o selo do Deus vivente? Isso hoje em dia é uma grande disputa no mundo. Uns dizem que é guardar o 7º dia, outros dizem que é fazer isso, outros dizem que é fazer aquilo, mas a Bíblia disse: o Espírito Santo é o selo de Deus. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, da qual estáis selado até o dia da vossa redenção. Muito bem, o Espírito Santo. Então o que vem? Fixe bem. Quando eu penso nisso, meu coração salta, ele disse. Detenha os 4 ventos. Em outras palavras, até que selemos estes servos de nosso Deus nas suas testas. Os servos de Deus são os judeus. João voltou e contou. Vejo 144 mil selados. E se os ventos... Agora aqui, presta bem atenção. Se os ventos houvesse soprado em 1914, da maneira que saiu, haveria coberto a terra em uma batalha chamada Armagedon. A batalha do Armagedon teria acontecido quando? Em 1914. A batalha de Armagedon houvera começado na Primeira Guerra Mundial. Mas ele disse: salta o meu coração, por que não começou a batalha do Armagedon em 1914? Às vezes eu pergunto para o Mosemildo, não é por nada, Mosemildo. Tá. A batalha do Armagedon é a última batalha. Qual que é a última batalha que vai ter aqui? Nós já estudamos isso no Futuro Lar. Para que vem a batalha do Armagedon? Para introduzir o milênio. Então, se acontecesse em 1914, nós estaríamos aonde, nós? Ele disse: por isso que salta o meu coração. Porque ele pensou em mim. E ele pensou em você e disse: pare. O anjo, aquela voz disse para eles: não, pare. Porque eu tenho mais alguns que tem que ser selado pelo Espírito Santo. A coisa começa a dar sentido. Pare. Olha. Então o Armagedon era para ter acontecido lá sim, irmãos. Porque esses homens saíram, irmãos. Estes homens, nós temos que olhar eles, que eles saíram para destruir tudo. Você já imaginou?
sai, igual um cachorro bravo, amarrado numa corrente, e você solta ele para pegar alguém, né, um ladrão, alguma coisa. Que jeito que você fala para ele pegar? Pega, Totó. Assim. Vai lá, Totó, pega. Como que você faz? Pega! Pega! Não é assim que faz, irmão? E quando a ira de Deus assim, vai lá! Mata! Como é que você acha que ele falou? E eles saíram como? Como aqueles cães, babando, e foi matando. Mas quando chegava naquele que tinha o selo, acho que ele fazia assim, esse eu não posso. Esse aqui também não. Essa aqui também não. Porque tem o selo de Deus ali. Não, já imaginou o diabo babando na sua frente? Ele não pode te pegar. Ele não pode te destruir. Ele não pode te matar. Ele não pode, ele chega a babar de vontade de te pegar, mas ele não pode. Porque você tem o selo de Deus na sua vida. Por isso que eles tentam, irmãos. Eles ficam aí, rodeia aqui, rodeia ali, e vou pegar. Não pode pegar, não pode matar, não pode destruir, porque tem o selo de Deus na vida dele. Por isso a nossa preocupação é essa. Às vezes o culto, irmãos, vai indo assim, você fala, né? O que vai dar nisso? Vai dar nisso aqui. O irmão disse, eu prefiro ter uma igreja que tem uma carga no coração, porque esse é o sinal daqueles que estão selados pelo Espírito Santo. Não ter uma igreja que ele disse que grita, que pula, que fala em língua, mas não tem uma carga no coração. Não é faminto pelas coisas de Deus, não tem sede pelas coisas de Deus, não tem misericórdia, não tem humildade. Vai consertar? Não, eu não vou parar de vir no culto. Não é questão de mudar de igreja, não é questão de trocar de pastor. Não, irmão, não é isso. Não é questão. A questão é de examinar as coisas, é de ir lá consertar, é de ir lá falar. Agora, eu achei tremendo isso aqui. Tremendo. Quando que era para o Armagedon começar? Quando? Em 1914. Em 1914 era para o Armagedon começar. Tá. Quem parou a guerra de 1914? Quem parou? Quem parou? Agora nós vamos na história um pouquinho. Quem parou a guerra em 1914? Olha aqui, irmãos. Vamos lá. Então, ele vai lá, eu estou na mensagem às 10,144 mil. Era para destruir o mundo. Agora, parágrafo 66, né? Agora, não existe tempo para Deus. Ele é a eternidade. Medimos por tempos. A única coisa que sabemos é polegadas, quadrados e milhas, e assim por diante. Deus é a eternidade, sem princípio nem fim. Veja, ele é eterno. Agora, em 1914, o mundo inteiro estava marchando para a Alemanha para uma guerra mundial. Isso é certo. Todo mundo para uma guerra mundial. E você notou? Claro que era uma coisa estranha. Quero que meu bom amigo assentado aqui, o pai do irmão Old, compreenda isto. Ele é uma testemunha de Jeová convertida. Vocês entendem? Então todos eles estavam marchando para a guerra. Você se lembra bem disto em 1914? Agora, não é estranho. Lá na história, ele disse, no livro, né, no volume, que em o declínio da Guerra Mundial, eu tenho 2 volumes dele. No volume 2, por volta da página 44, que eles não sabem até hoje quem parou aquela guerra. Vamos falar um pouquinho de história, só um pouquinho assim. Come um pouquinho disso aqui, sim, sabe? Quem parou? Eles não sabem quem parou aquela guerra. Eles não sabem, mas nós sabemos quem parou aquela guerra. Você sabe, amém? Você está ouvindo nessa conferência quem parou aquela guerra.
Eles podem fazer todo tipo de conferência que eles quiserem. Eles nunca vão saber quem parou aquela guerra. Mas você que não tem estudo, é uma irmãzinha que lava a roupa, um irmão aqui comum, Deus está te revelando para você. Sabe quem parou aquela guerra? Fui eu. Por amor a você. Por amor a você, meu filho. Eu parei aquela guerra. Eu parei. Senão era para ter acontecido o Armagedon lá. Ó, irmãos. Ele disse assim, ó. Eles não sabem. O imperador Guilherme disse que nunca emitiu tal coisa. Quem mandou parar a guerra? Não sei. Eu nunca falei nada. Mas, de repente, ela parou e ninguém sabe por quê. Eles estavam lutando. Olha que interessante. Eles estavam lutando aqui, vê? Na vanguarda. E todos veem. Tudo acabou. A guerra acabou. Eles já haviam assinado um tratado de paz. Sem saber o que aconteceu. Agora, claro, gastaria... Sabe quantos dias para fazer um tratado de paz? Hã? Não sei se vocês estão lendo aí, porque eu estou lendo aqui. Vocês estão lendo aí? Gastaria quanto? 1 ou 2 dias só para fazer isto, para esclarecer tudo isso. Eles não sabiam. Mas vamos restringir e tocar nos pontos importantes. Foi Deus quem a deteve para cumprir sua palavra. Ali está aquele anjo que parou a guerra. Aqueles anjos avançaram com uma arma destruidora para destruir o mundo inteiro. E outro anjo disse: espere um minuto, não faça isso, temos que selar esses servos de nosso Deus em sua testa primeiro. Isso foi bem no surgimento do Pentecoste, lá em 1906 a 1914. Então, em 1906, 70 anos, Tito foi 70, né? Foi só para Jerusalém. Mas em Jerusalém, quando ele soltou, os anjos destruiu tudo, irmãos. Vocês viram? Destruiu tudo em Jerusalém. Jerusalém foi destruída. Os discípulos selados fugiram. Aí os anjos vieram de novo e começaram a primeira guerra. E começaram a destruir. Pum! Pum! Aí o anjo falou: não, pera. Não vai destruir tudo, não. Espera aí. Aí ele vai dizer aqui, ó. Quando naqueles tempos antigos, quando o Espírito Santo começou a cair, as pessoas começaram a receber o Espírito Santo, falar em línguas, orar pelos enfermos, assim por diante. Começa a acontecer, ou entre essas duas eras aqui, assim que surgiu, a igreja era real. Então os pentecostais começaram a formar uma denominação. Deixa eu colocar aqui para vocês um detalhezinho aqui. Por que ele parou ali? Vamos ver se eu acho aqui. Espera aí. Ele está dizendo aqui. Algo importante aqui. Nós vamos chegar aqui. Ele está começando a mostrar para nós por que a guerra parou. Agora, ela parou ali para um sentido duplo. Porque ali ia acontecer o Armagedon, não ia? Mas ele disse: para, porque eu tenho que selar os 144 mil e quem mais? E os que saíram dentre os gentios. Vocês entenderam, irmão? Bem. E ele parou por causa desse propósito. Agora ele diz aqui, ó. Vocês percebem no 69,
Ela parou no dia 11 de novembro, às 11 horas da manhã, no 11º mês do ano, no 11º dia do mês, na 11ª hora do dia. Vocês se lembram, então, o que Jesus disse sobre isso? Um homem foi até a vinha para trabalhar uma vez e ganhou um dinheiro, e o próximo foi. Eles eram o povo da 11ª hora. É isso, certo? Ali estão eles, o povo da 11ª hora. Eles foram retidos. Agora está chegando a hora para que eles entrem em cena. E eles estão reunindo aqueles judeus para formarem uma nação. Os judeus, lá, aqueles 144 mil, também são os trabalhadores da 11ª hora. E nós também somos os trabalhadores da 11ª hora. Só que nós somos tirados dentre os gentios. Eles são tirados de dentre as tribos de Israel. Vocês puderam compreender isso? Puderam entender isso? Eles foram espalhados por todo mundo. Lá no Irã, em diversos lugares onde nunca souberam que Jesus esteve na terra. Nunca souberam nada sobre o Novo Testamento ou algo assim. Agora, vocês podem olhar na revista Look, na revista Life e essas, mostrando as fotos deles retornando. Não disse Jesus isto: quando virdes a figueira brotar, os judeus sempre foram a figueira, esta geração não passará até que todas estas coisas sejam cumpridas, e agora eles já estão de volta, já é uma nação, já tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira e tudo mais, e são reconhecidos na ONU, eles são uma nação, ela está assentada, ela está pronta. Agora, pronta para quê? O selamento dos 144 mil. Agora, não esses judeus aí, não o bando da Wall Street lá, né? Que sempre trapacearam e roubaram e tudo mais. Eu quero dizer os verdadeiros judeus, evidentemente, os verdadeiros judeus que guardam os mandamentos de Deus ali. Agora, os verdadeiros judeus estão se reunindo novamente na Palestina, exatamente o que o profeta disse. Como Ismael e Isaac estavam na garganta um do outro. É o Talibã, é o Afeganistão e... O que é aquilo? Foi predito que eles estariam lá no último dia. E lá estão eles. Ismael bem aqui e aproximadamente um quarteirão ali está os muçulmanos e judeus. Ah, Isaac, está vendo? Muçulmanos e judeus lutando um contra o outro em uma terra de ninguém. Agora, para ver se esta mensagem que temos está conectada com isto ou não. Agora aqui, essa mensagem está conectada com aquilo? Na mesma hora em que foi assinado que Israel seria uma nação, era a mesma hora, no mesmo dia, no mesmo mês, tudo mais, eu estava em Greenville, Indiana, quando aquele anjo ali apareceu para mim e me enviou para o campo com isto. Depois que ele me encontrou no rio e me contou o que aconteceria, então me comissionou 11 anos depois. Na mesma hora em que Israel foi considerado uma nação, está tudo conectado entre si. Veja, o anjo do Senhor está na terra agora. Ele está se movendo, ajustando tudo para a vinda do Senhor. E são os mesmos anjos que ouviram acerca do pecado quando desceram a Sodoma. Veja o que está acontecendo. Agora, igreja, o tempo passa tão rápido. Eu vou para o parágrafo 76 da mesma mensagem. Senão vou ter que voltar aqui. Agora, em 1914, o mundo entrou em uma guerra. Eles nunca tiveram paz desde então. Constantemente balançando, e eles ainda estão fazendo a mesma coisa. Vocês entenderam, irmão? Entenderam? Porque teve a primeira guerra, não teve? Depois teve qual guerra? Tá. A segunda guerra era para acontecer o Armagedon de novo.
Por que não aconteceu? Por que não aconteceu? Por que não aconteceu na Segunda Guerra? O mundo não foi destruído tudo. Quando foi a Segunda Guerra? Em 1945? Isso, Rebeca? 1945. Quem que nasceu em 1945 aqui? Hã? Quem que nasceu em 1945 aqui? Quem que é o mais velho aqui? Da igreja aqui? A mãe? 1970? Oi. 1950? 1950. Então, quando a guerra terminou, a mãe tinha 5 anos. A guerra foi de 1939 a 1945. A guerra terminou em 1945. Depois de 5 anos, a mãe nasceu. Se o Armagedon tivesse acontecido em 1945, eu não estaria aqui. Vocês entenderam, irmãos? Então parou por quê, irmãos? Viu? Tem mais filhos que tem que vir aí, eleitos, trabalhadores da 10ª hora que tem que vir. 1945. Em 1914, o meu avô tinha 4 anos. Vocês estão entendendo, irmãos? Compreendendo assim? Vocês estão compreendendo? Vamos, Jonei, pensa bem. Porque eu estava no longo da onde? Então, Deus veio poupando. Detenha. Vocês estão entendendo? Detenha, irmão. Vai detendo, porque tem que vir os trabalhadores da 10ª hora. Veja, então, por que o diabo, irmão, nos odeia tanto? Porque nós somos a semente real. Vocês estão entendendo? Nós somos a semente real. Os eleitos de Deus, irmãos, nesses dias, presta atenção nisso, que semente forte é essa, irmãos? Que Deus guardou para que pudesse ser manifestada nesses dias. Veja o tanto que você é forte. Veja o tanto que você é forte. Você é eleito, é predestinado por Deus. Deus guardou de você, guardou a sua semente, guardou a sua linhagem. Não deixou as guerras terminarem com a linhagem. Para. Agora, como eu disse, dá vontade de entrar aqui um pouquinho nas guerras. Eu estava estudando um pouquinho, dá vontade de entrar um pouquinho aqui nas guerras. Nas bombas atômicas. Talvez eu vou entrar aqui num culto sobre isso. Era para terminar tudo em 1914. Era para o Armagedon terminar. Então, o Armagedon, irmãos, constitui no fim de tudo. Vocês estão entendendo, irmãos? É o fim. Na Primeira Guerra Mundial, era para o Armagedon acontecer. Então, o que é o Armagedon? O Armagedon, irmãos, é a destruição final de tudo. Na Segunda Guerra Mundial, era para ser destruído tudo. A voz, né, dizia, detenha. Vocês entenderam? Ó. Ele disse assim, ó. Depois de 1914, o mundo entrou em uma guerra e eles nunca tiveram paz desde então. Constantemente balançando, e eles ainda estão fazendo a mesma coisa. E o que eles estavam fazendo? Detendo. Essa palavra é bem interessante. Ó Deus, tenha misericórdia. Detendo aquela grande coisa que eu vi na visão. Vocês estão... O que ele viu na visão? Talvez vocês não vão lembrar, né? Em 1933, lembra que ele teve 7 visões? Qual foi a última? Ruína sobre a terra. Lembra? A 7ª visão? O que eles estavam detendo? A coisa que eu vi na visão. A coisa toda veio à destruição. Detendo, ali, irmão, detendo o quê? Vocês estão lendo lá? Eu pergunto, detendo a atômica. Detendo as guerras, para que eles não destruam
até que a coisa venha a destruí-los, até que Israel retorne e se ajunte. E então a mensagem irá para Israel e ele será selado com o selo do Espírito Santo. Depois que os gentios são chamados, o povo, por amor de seu nome, será chamado, que nesta mensagem era aqui eles serão chamados. Então Israel somente recebe uma mensagem de 3 anos e meio. Agora eu vou parar aqui. Por isso que eu disse, eu quero falar um pouquinho sobre essa guerra. Vou tirar um culto para falar sobre isso. Eu vou terminar aqui. Vocês viram que era para ser destruído tudo em 1914? Quantos entenderam isso? Era por Armagedon começar em 1914? Isso está na mensagem Perguntas e Respostas. E muita coisa que eu tenho aqui, né? Eu quero entrar nessas guerras um pouquinho para a igreja ver. Em 1939, 1945, era para terminar tudo. Por que não terminou? Agora, vai ser destruído tudo. Mas ainda tem os 144 mil para ser selados. Mas nós aqui vamos ser arrebatados. Então, por isso, irmãos, por isso que o tempo dos gentios está terminando. Por isso que a coisa está aí, ó. Nós não cantamos um hino, não é? A terra está em dores de parto, não é assim? Não é? Nós não cantamos esse hino? Então tem este mundo de pecado e amaldiçoado. A ira de Deus cairá sobre esta terra. O mundo está sendo o quê? Abalado, em dores de parto. A terra está, enquanto a noiva se prepara para subir. O profeta disse, a terra não aguenta mais, irmãos, ela está gemendo. Mas os filhos de Deus também estão gemendo. Prepare as lâmpadas. Prepare as lâmpadas. Tire os carvões. Tire o mundanismo. Prepare as lâmpadas. O tempo dos gentios está terminando. Prepare, a terra está em dores de parto. Vamos embora daqui. Vocês estão entendendo que estamos vivendo nos últimos momentos? Vocês estão entendendo o que é preparação de lâmpadas? Levante a sua mão assentado mesmo. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu agradeço por ouvir a Tua palavra. Nesta conferência, o assunto é muito mais sério do que as pessoas pensam. E aqui estamos nós livres, Senhor, ouvindo estas coisas. Obrigado, Senhor, que a igreja seja despertada, que as famílias sejam despertadas, que a palavra que tem vindo possa curar, libertar, salvar, que eles tenham uma carga em seus corações por mais de Deus, por orar, jejuar, consagrar. Quantos gostariam nesta noite de orar e falar, Senhor, essa carga por orar. O mundo era para ser destruído em 1914, o Senhor guardou. Era para ser destruído em 1945, o Senhor guardou. E aqui estamos nós recebendo o selo, através desta mensagem que tem sido revelada. O anjo está na terra selando os filhos seus. Mas a ira está pairando aí, o mundo está gemendo, Senhor. Era para ser destruído tudo, mas vai ser destruído. Mas nós não vamos estar aqui. Olha, o Senhor está guardando, detendo estas bombas. Mas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, esta mensagem para nós
é para prepararmos as nossas vidas, largarmos essas coisas do mundo, não deixar o mundo adentrar. O último mensageiro já foi enviado. Não temos mais nada pela frente, Senhor, a não ser sermos transformados, porque o nosso corpo glorificado já está aí ao nosso redor, está nos energizando, está passando força, energia, carregando as nossas baterias, porque aquele que Ele chamou já glorificou. Nós agradecemos por isso nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha essa carga em seu coração. Relembrando as verdades ouvidas.